Eu não acredito que em pleno 2025 as pessoas ainda acreditam que você vai para academia, treina, machuca o seu músculo e magicamente ele volta mais forte na próxima sessão. Infelizmente tem professor que até hoje em faculdade prega esse simplismo fisiológico para os seus alunos. Então eu estou aqui hoje para te explicar da maneira mais fácil possível o como o dano muscular de fato afeta a sua hipertrofia. E um spoiler, na verdade, ele só atrapalha os seus ganhos. Então, se você quer maximizar os seus ganhos, minimizando ao máximo o seu dano muscular, já se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e, ó, pelo amor de Deus, hein, eu sei que você assiste o canal e não tá inscrito, então ajuda os guris e se inscreve aqui embaixo. E se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui nesse canal, muito prazer, meu nome é Samuel Meller. Eu tenho uma consultoria online onde eu preparo atletas naturais para subirem aos palcos do fisiculturismo, mas fica tranquilo porque a maioria das pessoas que estão lá dentro da consultoria, na verdade, são só pessoas normais, assim como você provavelmente é, que só querem meter um shape bacana para no final do ano sacar a camiseta e descer para descer. Então, se você tiver interesse, primeiro verifica comigo se as vagas da consultoria estão abertas, porque elas geralmente estão fechadas. O link está aqui embaixo na descrição e sem enrolação, vambora falar sobre dano muscular e como é que ele afeta de fato a sua hipertrofia. Olha só, se a gente tivesse como apontar um dedo para o principal culpado para o dano muscular, ele seria com certeza o movimento excêntrico, aquele em que a musculatura, enquanto ela se alonga, ela produz tensão. No mundo do treinamento, a gente tem algo chamado curva comprimento e tensão. Tem a partezinha ali do meio, onde meu editor vai deixar para vocês. Aquela ali seria onde a sua musculatura está na máxima capacidade de produção de força dela naquele momento, porque ela está no melhor comprimento e tensão possível para gerar essa força, porque os filamentos de actina e miosina estão perfeitamente sobrepostos. Já na parte descendente dessa curva, onde eu vou pedir para o editor colocar uma setinha aí para vocês, seria onde esses filamentos de actina e miosina já não se sobrepõem mais. E daí o que acontece? Os sarcômeros mais fracos entram em ação e começam a se alongar demasiadamente, descontroladamente, e acabam que eles estouram. E daí que vem a teoria do sarcomere popping. Eles estouram, eles pop, entendeu? Tá, mas aí então eu magicamente, como se eu fosse o Wolverine, eu vou lá, eu me curo e na próxima sessão de treino eu tô mais forte. Não, já falei que não é isso que acontece. Qualquer dia eu explico para vocês como de fato a hipertrofia acontece. Não é o tema desse vídeo. Vou te explicar como o dano muscular afeta a sua hipertrofia. Mas não é assim. Outra coisa que acontece é que esse movimento excêntrico ele vai causar modificações na estrutura da célula, como por exemplo o seu retículo sarcoplasmático. Mas calma, fica tranquilo. Eu sei que é um nome relativamente difícil, mas é simplesmente como se fosse uma bolsinha que guarda a quantidade de cálcio dentro da tua musculatura. Quando esse cálcio extravasa por essa modificação na conformação dessa bolsinha de cálcio, ele provavelmente irá contribuir para o dano muscular e aumentar a sua fadiga. E o que é fadiga? O que a gente mais fala nesse perfil, talvez, é a sua menor capacidade de produzir força e com isso seria a sua menor capacidade de acumular trabalho ao longo do tempo. Fazer que na primeira sessão de treino, por exemplo, você tivesse levantado 4 toneladas no final do seu treino, que daqui 3 meses você esteja levantando 6 toneladas no final do seu treino. Isso é sobrecarga progressiva e é isso que vai gerar a tua hipertrofia no médio e longo prazo, mesmo que você não precisa ser um nerdola como eu, que entende fisiologicamente como isso acontece. Se você consegue progredir cargas ao longo do tempo, tá show de bola. Mas o dano muscular provavelmente tem impactado muito a tua capacidade e a sua velocidade com que essas 4 toneladas se tornam 6 depois de um tempo. E é agora que a hipertrofia entra na jogada. Por quê? Quanto mais dano muscular você tem, menos hipertrofia você também tem. E quem descobriu isso foi um cientista, um pesquisador brasileiro chamado Felipe Damas, em que ele, nesse trabalho que o meu editor vai colocar para vocês na tela nesse momento, verificou que quanto mais dano muscular você tem, mais a síntese proteica que você estimulou naquele treinamento, ela é direcionada para você consertar, para você reparar o tecido que você já tinha, mas você machucou, e o pouquinho que sobra, se é que vai sobrar alguma coisa,
você constrói mais tecido contrátil, que seria de fato a hipertrofia, o aumento do tamanho da tua célula muscular, entendeu? E com o passar dos treinos, esse dano muscular iria diminuindo e, consequentemente, a síntese proteica que você estimulou naquele treinamento seria direcionada a construir mais tecido contrátil, já que ele não precisa reparar o que você já tinha e agora ele pode simplesmente se adaptar ao treino que você fez e construir mais tecido. E ó, se você está curtindo esse conteúdo aqui, eu vou te fazer um convite agora. Você vai clicar aqui no primeiro link da descrição e lá tem um Hypertrophy Academy. É como se fosse uma Netflix, onde eu tô lá dando aulas a respeito de bulking, a respeito de cutting, a respeito de como a hipertrofia acontece, sono, preparação dos meus atletas naturais, enfim, as fichas de treinamento com um volume baixo, daquele jeitão que eu sempre prego para vocês aqui, para vocês adaptarem a tua realidade e fazendo que aquilo funcione para você. Então, ela é simplesmente uma comunidade onde eu quero que vocês, cara, o conhecimento vai libertar você e você, com base no conhecimento, vai conseguir montar o teu treino, a tua dieta sozinho, sem precisar da ajuda de outra pessoa. Claro que o profissional sempre é bem-vindo. Então, se inscreve lá, o link tá aqui embaixo na descrição e de verdade, o preço que a gente tá cobrando é simbólico pelo tudo que a gente tá entregando lá, de verdade. É muito menos do que a tua refeição livre no final de semana, eu posso te assegurar isso. O link tá aqui embaixo para você dar uma olhada, fechou? Mas voltando, e daí o que o espertão faz? Ele monta um treinamento novinho que o treinador dele montou ou ele mesmo fez. E depois, quando passa uma semana, ele faz o treino e tá doendo. Sempre depois do treino dói. Na segunda semana, ele faz o treino, dói, mas dói um pouquinho menos. Aí, na terceira semana de treino, nem doeu, velho. E daí, o que ele pensa? Meu corpo está se acostumando com esse treino aqui. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o treino. Daí, ele troca de treino. E a mesma coisa acontece. De forma com que ele já trocou de treino tantas vezes que começa a ficar realmente difícil de doer, porque ele está adaptado a vários estímulos de uma maneira muito rápida. Daí, o que ele começa a fazer? Fala, eu sou um cara que agora tem um treino, tem que ser avançado, vou começar a copiar os treinos dos caras que eu vejo no YouTube. E agora eu vou colocar um monte de drop sets, B-sets, rest poses e por aí vai. E com isso, você aumenta muito o seu volume de treinamento. Não necessariamente o dano muscular só por causa dessas técnicas. Também, porque toda hora você está trocando o estímulo, isso aumenta o dano muscular. Mas principalmente porque você está toda hora trocando o estímulo e é por isso que os seus músculos doem. E aí você coloca um monte de técnica avançada, porque você não pode se acostumar com o treinamento como se isso fosse ruim, e daí você não consegue progredir carga mais nem por um. Por quê? Você errou no seu volume de treino, você treinou demais e agora faz muito tempo que você não consegue sair desses 30 cada lado no supino, entendeu? Então pare de fazer isto, pelo amor de Deus. O que você deveria de fato estar fazendo é focar em ser cada sessão de treino mais forte do que você foi na sessão de treino anterior, adicionando ou peso ou repetições dentro do range de repetições que você escolheu progredir. Isso é o que você deveria estar fazendo. Você não deveria estar treinando pensando no dano muscular. O dano muscular, ele simplesmente tem um papel coadjuvante na hipertrofia. Ele é simplesmente uma consequência do movimento excêntrico e ele vai diminuir ao longo das semanas de treino que você for fazendo, principalmente depois da terceira semana de treinamento novo que você montou. E com isso, você vai sempre adaptando o seu sistema nervoso, adaptando as suas células, adaptando a estrutura delas pelo que a gente chama de Repeated Bout Effect. Ou, na tradução, seria o efeito do treinamento, das sessões de treinamento repetidas. E com isso, o dano muscular ele é menor e a hipertrofia é maior. Então pare de toda semana, todo mês, ficar trocando a tua ficha de treinamento. Simplesmente selecione uma boa quantidade de exercícios, preferencialmente da maneira com que eu falo para vocês aqui, e progrida neles ao longo do tempo, entendeu? Então se você curtiu esse vídeo aqui, porque de verdade ninguém nessa plataforma aqui te ensina um conteúdo tão denso, de uma maneira tão rápida, tão fácil e tão prática que realmente está agregando valor na sua vida. Então, não esquece de usar o cupom Samuel na 01 de fato do mercado, que é a Growth Suplementos, que vem aqui ajudando o canal desde a sua origem. Então, se você puder fazer esse favor por mim e fortalecer quem te fortalece, por favor, o link está aqui embaixo também, já com o cupom aplicado, beleza? Os ganhos não podem parar. Tamo junto, rapaziada.